Sejam todos muito bem-vindos, tá? Ao nosso Clube das 15 horas, onde a gente está sempre abordando temas sobre emagrecimento definitivo, emagrecimento saudável. Bem-vinda, bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, muito mesmo, que é sobre o hábito. E eu acredito que não só eu, né? Eu acredito que muita gente tem alguns maus hábitos e que a gente está sempre o quê? Querendo melhorar esses hábitos. E eu me chamo Natália, Universo Online, sou conhecida como Natália Fel. Já atuo nessa área do emagrecimento, já tem 6 anos. Então, eu estou sempre trazendo histórias de clientes para poder motivar vocês. Histórias que realmente inspiram a gente ao quê? A alcançar o resultado que a gente deseja. E aqui, nesse Clube das 15, o legal é o seguinte, que muitas das vezes a gente pode até pegar algo que vai ser falado aqui hoje e, de certa forma, esse tema você pode até colocar no seu dia a dia, em outras áreas da sua vida, tá? Porque tudo a gente parte de um princípio de mudanças. E hoje eu trouxe essa mudança de hábito, que é algo que você pode pegar o tema e colocar em diversas áreas da sua vida. Isso que é muito bacana. Poxa, muito bem-vindos e qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, tá? Pode deixar aí pro final que a gente tira essa dúvida, que vai ser importante também, tá? Então vamos atuar aí com essa interação. E o que muita gente não sabe, olha que interessante, é essa questão do hábito, né? Então, segundo o livro O Poder do Hábito, para vocês entenderem, olha que interessante. Diante das nossas ações diárias, 60% do que a gente faz das nossas ações, o que ele é? Já é uma decisão, tá? Já é uma decisão nossa. E 40% é um hábito. E aí você vai perguntar assim, tá, Nath, mas o que é um hábito? Olha que bacana. Hábito é aquilo que a gente já faz de forma automática. Então, o hábito já é algo que nós já fazemos de forma automática. E qual é o hábito diário que nós já temos, tá? Vamos pensar aí, quais são os nossos hábitos diários? Por exemplo, forma automática. Todo mundo quando acorda, né, já faz o quê? Já escova os dentes. É para escovar, tá, pessoal? Agora, isso daí é algo que a gente já faz de forma automática. Já vamos no automático. Quem tirou carteira de motorista já faz o que de forma automática? Aprendeu a dirigir e agora de forma automática já entra no carro e já sabe dirigir. Então isso é um hábito, tá? É um hábito criado, é um hábito que você já faz. E o mais interessante, porque quem é você? Isso daí é muito incrível, que a gente está falando de hábito, mas só que a gente precisa entender também quem nós somos. Nós somos fruto da onde? Então 30% tem a ver com a nossa genética, tem a ver com o nosso DNA, tem a ver com a nossa família, com os nossos pais, nossa mãe. Então isso é muito importante você entender quem você é, tá? E outra coisa, 20% é o seu meio ambiente. Então 30% tem a ver com a nossa genética, 20% nosso meio ambiente. E que meio é esse, gente? É o meio do quê? Que a gente é muito influenciado. E onde está essa influência? Essa influência, ela vem das redes sociais, essa influência vem da televisão e é por isso que a gente tem que estar sempre tomando cuidado com as coisas que nós estamos vendo diariamente, né? Pra gente poder saber se isso é uma coisa positiva ou se isso é uma coisa negativa. Então, só para você entender como você vai se transformando, quem você vai se tornando ao longo da sua vida, tá? E 50% tem a ver com o quê? Com o seu estilo de vida, que são realmente os livres arbítrios que você tem, as decisões que você toma, tá? Ao longo do seu dia, ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada. Então, para você entender como que funciona, tá?
quem você é, 30% está relacionado à sua genética, 20% é a questão que a gente é influenciado e os outros 50% é exatamente o que? O nosso estilo de vida, o que a gente está tomando de decisão, quem são as nossas escolhas e aquilo que a gente toma de escolha, tá? E aí, para você entender o seguinte, o que eu mais vejo, tá? Com os meus clientes, o que mais eu vejo quando eu vou fazer uma consultoria, o que mais eu vejo quando eu vou fazer uma mentorização, são as pessoas querendo mudar. Só que elas sempre ficam com aquele quê de eu não consigo. Será que não consegue? E por que que não consegue, né? Isso é uma pergunta que a gente tem sempre que entender. Por que que você não consegue mudar coisas que são realmente tão básicas? E é por isso que hoje eu trouxe aqui alguns detalhes, alguns exemplos para poder te ajudar a você transformar aquele hábito que você dita que não é um bom hábito para um ótimo hábito. Você criar hoje, vou te dar dicas maravilhosas para você poder colocar em prática e criar hoje um bom hábito. Porque o que eu sempre vejo são as pessoas procrastinando, tá? E a gente procrastina diante daquelas ações que a gente deseja realizar. Não sei se acontece com você, né? Mas acontece comigo. Você acha que em todas as áreas da minha vida eu tenho excelentes hábitos? Não, tem algumas que eu também falho, mas eu vou falar aqui o que eu faço para poder melhorar. Porque é o que eu sempre trago, né? A gente tem que estar sempre em busca da evolução. Aquilo que está incomodando a gente tem o quê? Que buscar a melhora, que querer sempre o quê? Melhorar cada vez mais. Então, olha que interessante. O nosso mindset, a gente quer o quê? A nossa mentalidade, né? A nossa mente tem alguns tipos de mindset para vocês entenderem relacionado a isso. A gente tem a forma de pensar, aquele mindset fixo, tá? Que é o quê? Aquele mindset fixo é o verdadeiro eu não consigo, não vai dar certo. É um mindset que a pessoa já acredita em, assim, enraizou dentro dela aquela certeza. Eu não consigo. E o que mais eu vejo, falando assim, na área, vamos supor, do emagrecimento, muitas pessoas, mas são muitas mulheres, que chegam para mim e falam: Nath, eu não consigo emagrecer, Nath, eu não consigo ter um resultado. E aí é que vem o meu trabalho, tá? De poder o quê? Fazer essa pessoa acreditar nela, acreditar que ela vai alcançar um resultado sim, acreditar que se ela colocar pequenos hábitos no dia a dia dela, ela sim vai alcançar um resultado. Então, essa é a questão. Qual é a sua mentalidade? Você é uma mentalidade enraizada, daquela que já acredita, assim, fielmente, que não vai conseguir nada na vida, que não vai conseguir mudar, tá? Às vezes a pessoa tem o quê? Um temperamento diferenciado. Eu não consigo mudar. Não existe isso, eu não consigo. Você entende? Aqui você já está falando para você o tempo inteiro que você não consegue e aí você realmente acha que não consegue. Eu li aqui sobre a menopausa, né? Então, Cris, eu tenho várias mulheres que já estão na menopausa. Tenho clientes que têm mais de 50, 60 anos, 70 anos, 80 anos de idade e conseguem sim emagrecer, conseguem sim eliminar peso mesmo estando na menopausa, tá? Isso daí, Cris, é algo que o quê? É uma crença que as pessoas acreditam nisso, tá? Meu metabolismo é lento, é uma crença que as pessoas colocam na cabeça que não conseguem eliminar peso porque o metabolismo delas é lento. Outra coisa, a menopausa, não. E uma, gente, que é a melhor de todas para mulher, tá? Mulher.
Após os 30 anos, realmente é tudo mais difícil para eliminar peso. Então são essas coisas que a gente toma como verdade pra gente. Mas o meu trabalho é exatamente fazer isso, fazer você acreditar que você pode o quê? Progredir, que você pode evoluir, que você pode se desenvolver sim. E é o tal do mindset progressivo. É aquela pessoa que está sempre o quê? Buscando uma evolução, buscando um desenvolvimento naquela área que ela realmente deseja alcançar. E isso faz uma diferença muito, muito grande. Entendeu, Cris? Olha que legal. Então, você pode sim, você tem que ter exatamente essa visão. Eu quero acreditar nessa verdade ou eu quero alcançar o que eu desejo? O resultado que eu desejo. E é aí que vem o que? O progresso. É você realmente estar trabalhando todos os dias, pouco a pouco, para você alcançar esse progresso, tá? Então, olha que interessante, né? Por que as pessoas, elas procrastinam tanto? Tanto? Porque tem muito a ver diante com essas verdades, né? Que a gente acredita pra gente, tá? E olha as desculpas que as pessoas mais dão. Essas são... Aí se você quiser escrever qual é a sua desculpa, escreve aí também, tá? Que desculpa é essa que você tem, que você mais dá pra você mesmo? Qual é a historinha que você conta pra você? E eu tinha uma historinha muito forte mesmo, em relação a essa questão de alcançar um resultado diante do emagrecimento, tá? O que acontecia? Eu entendi o seguinte, eu tenho, meu caso, por exemplo, a Natália, ela tem alergia à lactose, eu tenho alergia a leite. Se eu comer, não é só leite, eu tenho alergia a alguns alimentos. Então, se eu como certos alimentos, isso sim interfere no meu processo de emagrecimento. E muitos alimentos, por incrível que pareça, são alimentos saudáveis, tá? São alimentos que nem assim, queijo. A maioria das pessoas comem queijo. Não há nada de mal no queijo, mas para a Natália não faz bem. Então, eu tive que mudar o quê? A minha mentalidade de querer comer queijo, de querer comer derivados do leite, porque eu sabia que isso influenciava negativamente. E aí eu tive que criar um bom hábito para eu poder alcançar o resultado que eu desejava. Então eu parei de contar as historinhas para mim. Eu não consigo emagrecer porque se eu como queijo eu ganho peso. Eu não consigo emagrecer porque se eu como queijo eu ganho peso. É a mesma coisa, gente. Eu não consigo emagrecer porque se eu quero comer fast food o dia inteiro, eu quero comer carboidrato o dia inteiro, eu quero comer doce o dia inteiro, eu quero tomar refrigerante o dia inteiro. Você vai conseguir alcançar o resultado? Não vai, né? Não vai. Então a gente tem que mudar o quê? Eu quero ter um resultado? Eu quero eliminar peso? Eu quero alcançar esse resultado? Quero. Então a partir daí é que realmente a Natália mudou a mentalidade dela. Não, se eu quero alcançar esse resultado e isso está me sabotando, então eu preciso parar com isso. Eu tenho que criar o quê? Desmamar. E eu fui desmamando mesmo, porque era assim, é algo que para muita gente não faz mal, mas para mim fazia, então eu tive que realmente deixar de consumir, tá? Então, o que a gente conta pra gente mesmo? Pra gente criar um bom hábito, muitas das vezes, a gente tem que começar a identificar quem nós somos. Quem nós somos é o seguinte, se você está reclamando de algo, você tem que buscar a solução para aquilo, tá? Então, se você está reclamando de algo, você tem que buscar a solução para aquilo. E que solução é essa, Nath? É você realmente ver quais são as ações e o que você pode mudar para você alcançar aquele resultado. Então, uma das coisas que assim, as pessoas elas querem ter resultado, mas elas não botam aquilo como prioridade. E se você quer mudar algo que você está insatisfeito, isso tem que se tornar sim a sua prioridade.
é interessante demais. As pessoas, elas querem ter resultados, mas elas não colocam aquilo como prioridade. E aí você nunca vai criar um bom hábito, você nunca vai conseguir alcançar o resultado que você deseja. E aí essa é uma das desculpas. Ah, mas isso não é importante para mim. E aí você tem que entender, tá? É o que eu sempre estabeleço nas consultorias que eu faço. Olha, um bom hábito, se você quer alcançar o seu resultado, a gente tem que colocar sim o seu emagrecimento, aquilo que você deseja alcançar, a sua evolução corporal, como uma prioridade. Então eu estabeleço um trato com essa pessoa, que é muito importante isso. Você estabelecer um trato de prioridade. Vamos priorizar isso? Já que passaram-se tantos anos procrastinando nessa área, chegou a hora da gente poder o quê? Priorizar nessa área, ok? Então, isso daí é uma dos fatores, tá? Outra coisa é que as pessoas procrastinam em mudança, em começar. Eu preciso saber mais disso. Às vezes as pessoas, elas querem se aprofundar tanto, enraizar tanto sobre aquele tema, antes simplesmente de começar. Às vezes a coisa é tão simples da gente startar, que aí elas querem, sabe, entender 100% daquilo. E uma das coisas que eu vejo isso bastante é até mesmo nesse processo da nossa consultoria. É interessante que às vezes um cliente, mas eu preciso saber mais. Mas precisa saber mais até que ponto, se você para alcançar um resultado que você deseja, e eu tô aqui para poder pegar na sua mão e te ajudar. Qual é essa profundidade tão grande que você deseja saber para realmente você simplesmente dar o primeiro passo? Então são coisas que a gente conta pra gente mesmo, pra gente continuar procrastinando naquilo que a gente quer alcançar. Eu vou dar essa resposta, entende? Então, isso são coisas que acontecem bastante. Outra coisa, estou sobrecarregado e tenho muita coisa para fazer. É o que eu disse, a gente precisa sempre tomar aquilo que a gente decide mudar como uma prioridade. E se a gente sempre realmente acharmos que nós temos muita coisa para poder fazer, realmente nós sempre vamos ter um monte de coisa para fazermos. E nunca vamos priorizarmos naquela mudança que está afetando a gente. Entende isso? Tem uma diferença muito grande. Então, quando a gente está incomodado, lembrando, se nós estamos incomodados com algo, a gente precisa mudar, transformar, evoluir, sempre caminhar. Então, isso daí é algo que eu sempre vejo, tá? As pessoas também dando suas desculpas. Outra desculpa clássica, não sei se já aconteceu com você, tá? Eu não tenho tempo. Você deseja fazer algo, às vezes você sente a necessidade de fazer um curso, você sente a necessidade de fazer um curso, vamos supor, uma aula de inglês, mesmo que seja online, você sente a necessidade de fazer uma atividade física, e aí você fala o quê? Eu não tenho tempo. E essa semana mesmo eu levantei uma seguinte pergunta: você tem preguiça ou você não tem 15 minutos para poder fazer uma atividade física? Você tem preguiça ou você não tem, dentro de 24 horas do seu dia, 1 hora para você fazer um curso para poder melhorar naquela área que você tanto deseja melhorar? Você tem preguiça ou você realmente, dentro dos seus 24 horas, onde você dorme aproximadamente 6 a 7 horas, e aí 8 horas você está trabalhando, e eu sei que tem rotinas onde as pessoas cuidam dos filhos, onde as pessoas cuidam do lar, mas será que a gente nunca na nossa vida vai ter 1 hora apenas para poder cuidar da gente, fazer aquelas coisas que a gente tanto deseja, tanto a gente gosta? E isso daí é uma grande questão, tá? A gente saber se é preguiça ou se realmente a gente não tem tempo, tá? Então fica aí. Uma coisa que é clássica também, eu sempre escuto essa frase, sempre esqueço de fazer isso, tá?
E que nem um hábito que a gente pode criar e as pessoas sempre esquecem. Beber água, gente. Beber água é incrível. Ó, eu tô sempre aqui bebendo água ou um líquido que seja saudável, tá? Então eu tô sempre me hidratando. Se hidratar. Então as pessoas, elas se esquecem de se hidratar. E elas sempre falam o seguinte: Nath, eu pergunto a pergunta simples, é coisa tão básica, tão básica. Você bebe água? Nossa, eu me esqueço de beber água. Tantas pessoas não conseguem nem ingerir ao longo do dia 600 ml de água. Gente, uma coisa tão básica, tão básica, tão básica, a ingestão de água. Que assim, você tem que entender que é algo assim que vai trazer um benefício tão grande para sua saúde, para sua vida, e a gente entende, sempre escuta isso, o esquecimento de beber água. E uma coisa que eu faço para as pessoas mudarem isso, transformarem isso num bom hábito, tá? Mas essa mudança da água, por exemplo, eu falo o seguinte: você não vai esquecer não. Alguma coisa vai te lembrar. O que vai te lembrar? O despertador do celular. Você vai colocar no seu celular um despertador para tocar todas as horas. A cada 1 hora ele vai tocar e você vai pegar um copo de 300 ml e vai tomar. Assim você não vai esquecer, você vai ser lembrado. Então eu faço sempre a brincadeira do despertador. É uma técnica que eu trago sempre essa técnica, em tudo. Eu esqueço de comer, tem gente que esquece de comer, né? Foi aquilo até que eu comecei brincando no início, né? Ninguém esquece de escovar os dentes, né? Então isso daí já é um hábito, já é uma coisa automática que a gente faz. Então a gente tem que criar essa automatização nas coisas que a gente deseja realizar, naquilo que a gente realmente quer. Então a gente não pode esquecer de beber água, a gente não pode esquecer de comer de forma saudável, nos horários corretos. Então são coisas que a gente vai criando, tá? Esses hábitos, tá? E outra desculpa, assim, que é também muito clássica. Sei que é importante, mas não estou com vontade de fazer. Então quando a pessoa fala isso, ela tem que entender que ela não pode reclamar da insatisfação que ela está tendo. Entende? Isso é uma diferença muito grande. Ela não pode reclamar da insatisfação que ela está tendo, porque se ela está falando isso para ela mesma, ela não pode reclamar. É aquela mentalidade fixa, aquele mindset fixo. E a gente precisa fazer um mindset o quê? Progressivo, mudar essa mentalidade. E como a gente cria esse mindset progressivo, tá? Vou trazer aqui algumas dicas para você poder, construir um novo hábito. Então, se você não está com caderno e caneta, aproveita agora, pega um papel, pega uma caneta, bebe água, se hidrata. Que a gente vai falar sobre como criar um novo hábito, tá? E como que a gente vai fazer isso? Olha que interessante. A gente tem que trabalhar sempre da seguinte forma: expectativa versus realidade. Tá? Isso é algo que a gente tem que alinhar para não nos frustrarmos. Uma das coisas que a pessoa precisa entender eu amo livros, amo leitura, amo ler, mas eu não nasci gostando de ler. Não nasci. Eu acho que eu sou igual a maioria dos brasileiros. Eu não sei qual é a porcentagem, senão eu traria essa porcentagem. Mas eu sou curiosa, depois eu vou procurar essa porcentagem e vou trazer. Em saber quantos brasileiros leem. Vários países, tá? Fora do Brasil, tem o hábito de ler. Na Europa, então, o hábito da leitura é muito forte, é muito grande. Mas aqui a gente não tem esse hábito. Essa nossa nova geração, sim, está criando esse bom hábito da leitura. Então vamos alinhar expectativa versus realidade. A pessoa chega, é tão lindo ler, né? Eu acho tão chique ler, eu queria tanto ler. E ela simplesmente vai pensar o seguinte: eu vou pegar um livro e aí eu já vou ler ele todo hoje. Ou então, eu sei que eu não vou conseguir ler um livro todo hoje, mas eu me determino a pegar no meu dia, todos os dias, 2 horas para leitura. Ou ela chega e fala assim: não, eu vou pegar no meu dia 1 hora para leitura. E olha que interessante, dentro da rotina dela inteira,
e ela que nunca teve o hábito de ler, nunca, você acha que às vezes ela vai conseguir ler 1 hora? Porque no primeiro dia pode acontecer algo na rotina dela que ela não conseguiu ler essa 1 hora. E aí ela vai o quê? Se frustrar já no primeiro dia. Poxa, eu determinei ler 1 hora, mas não deu. Aí no segundo dia, eu determinei ler 1 hora e não deu. Aí no terceiro dia, eu determinei ler 1 hora e não deu. E essa é a grande questão. Nós temos que alinhar a expectativa com a realidade, não é 1 hora. Por que você não começa com 10 minutos todos os dias? Essa vai ser a realidade. E se passar, melhor, se passar, ótimo. Mas a grande questão é essa, é você poder alinhar, tá? A sua expectativa com a realidade. E você vai ver que 10 minutos todos os dias, no final de um mês você leu um livro inteiro. E no final de um ano você leu os 12 livros. E a gente sempre traz essas tarefas para as pessoas, para que elas realmente não se frustrem. Então uma das coisas é peso. A pessoa está 20 quilos acima do peso. E ela levou, assim, 10 anos, 20 anos, e foi acumulando ano após ano aquele peso. E aí o que as pessoas querem mais? E ainda mais que a nossa geração é uma geração micro-ondas, tá? A gente quer apertar e ó, já tá pronto. Então, as pessoas já querem pegar um livro, já está lido. As pessoas querem pensar em emagrecimento, já estou magra. Não é isso? Não sei se é com você que isso acontece, mas eu acredito que em várias áreas da vida isso acontece para várias pessoas, a geração micro-ondas, tá? De aperta e acha que já está 100% pronto. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E uma das coisas é o emagrecimento. A pessoa está 20 quilos acima do peso e aí o que ela quer? Ela quer o resultado hoje. Até o final daqui a 2 meses eu consigo perder? Não! Vamos alinhar, ao invés de você pensar que você quer eliminar 10 quilos no mês, vamos fazer uma coisa saudável, vamos fazer uma coisa duradoura, vamos criar bons hábitos, tá? Para que você alcance esse resultado e mantenha. E aí a gente traz para a realidade. Se você todos os dias melhorar um hábito seu que está ruim, que a gente vê quais são esses hábitos que estão ruins, e transformarmos em bons hábitos, olha que bacana, no final de um mês, você vai ficar feliz se você eliminou 5 quilos. É a mesma coisa do exemplo do livro. Há anos você não pega um livro. No final de um mês, se você vê que você leu um livro, você vai ficar feliz? Então essa é a grande sacada da gente sempre alinhar a expectativa com a realidade para a gente criar um quê? Um novo hábito, tá? Isso é legal. Então, a gente sempre começa com pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Eu quero ter uma rotina 100% saudável, 100%. Mas eu sei que a minha rotina, todos os dias, ela é o quê? 100% ruim. Eu já acordo, um exemplo, tá, gente? Exemplo que eu vou dar aqui, tá? Eu acordo e aí eu tomo um copo de Nescau, aí eu como 2 pães com manteiga e aí eu boto uma fatia de queijo. Aí no lanchinho da manhã eu como o quê? Creme cracker com café com açúcar. Aí na hora do almoço eu como arroz, como farofa, como macarrão, como um pouquinho de carne, não como nada de salada. Aí no meu lanche da tarde, mais biscoito com café. E no meu jantar, eu vou lá e eu peço um lanche ou como uma pizza. Exemplo, isso é exemplo, tá? Mas muitas pessoas têm essa alimentação. E aí, se eu chego e falo para a pessoa o seguinte, agora a gente vai ser 100% radical, 100% saudável, termina com tudo isso, nunca mais você vai comer. Você acha que ela vai conseguir manter isso? Não, ela vai se frustrar, isso é fato. Ela não vai conseguir sustentar. Então, eu tenho até uma técnica que é bem interessante sobre o café com açúcar, tá? Olha que interessante. Eu sempre pergunto para a pessoa, no seu café, quantas colheres de açúcar você usa? Ela vai falar, eu uso 3 colheres de açúcar, tá? Da colher de pequena, né?
Ah, bacana, você usa 3 colheres. Vamos fazer o seguinte, durante uma semana, você vai já diminuir, você vai usar 2 colheres. Na próxima semana, você vai usar 1 colher. Na terceira semana, você já vai usar meia colher. E aí ela vai o quê? Adaptando o paladar dela. Ela vai realmente notando essa diferença. E isso faz, gente, um sentido muito grande, porque são anos com aquele hábito enraizado. E se a gente quiser chegar e determinar que a pessoa, a partir daquele momento, vai ter aquele resultado e vai mudar totalmente o paladar dela, ela mais uma vez vai se frustrar. Mais uma vez ela vai ficar triste e chateada porque ela não alcançou o resultado. E muitas das vezes no processo de emagrecimento, as pessoas elas querem ter o resultado, mas elas assim procrastinam pelo seguinte, porque elas já tentaram diversas vezes e se frustraram, porque elas tentaram colocar vários hábitos, várias coisas automáticas ao longo daquele dia, daquele momento, que isso que estressou, ela não conseguiu. Foi muita coisa ao mesmo tempo. Então a gente precisa entender como ajustar a primeira coisa a nossa expectativa com a nossa realidade, tá? E aí a gente tem o seguinte, o fácil de começar versus o difícil de começar. E aí a gente tem que pensar da seguinte forma, difícil de começar, por exemplo, se eu chego e não tenho o hábito de uma alimentação saudável, quero fazer tudo 100% saudável, tudo 100% maravilhoso e incrível, incrível. Isso é uma coisa assim, seria a melhor coisa do mundo? Seria, mas eu começo sempre o seguinte, vamos melhorar, criar hábitos, por exemplo, no seu café da manhã, vamos melhorar o seu jantar, tá? Vamos melhorar o seu almoço, é melhorar. Então eu consigo visualizar dentro da alimentação dessa pessoa, dentro da rotina dessa pessoa, pontos realmente que a gente pode melhorar. Pontos que ela entende e é um estabelecimento de trato. Você entende que isso daqui vai fazer melhor para você? Sim. Você consegue adaptar isso à sua rotina? Sim. E aí a gente começa a criar o quê? Uma automatização de um café da manhã saudável, de um hábito de um café da manhã saudável. A gente começa a criar o quê? Uma automatização de lanches saudáveis. O hábito do lanche saudável. E assim a gente segue, tá? No almoço, no lanche da tarde, no jantar. Como eu falei, né? A automatização do que? Da ingestão de líquidos, da hidratação. Depois ela vai entender que aquilo dali, realmente, ela não vai nem precisar mais do despertador para lembrá-la. Porque já virou o quê? Automático, já virou um hábito. Então isso a gente sempre pensa, tá? E aí o que eu sempre falo, gente, é o que? A gente tá sempre dentro desse hábito que a gente vai criando, é a gente comemorar. É importantíssima a comemoração, tá? Comemoração, sim, de novos hábitos que a gente cria, é importante. Um exemplo que eu tenho para dar é o seguinte. Uma vez eu passei, assim, por um momento que eu precisava, assim, estudar muito. Criar um hábito de realmente aumentar a minha automatização numa área que eu queria melhorar, tá? E aí, quando eu consegui realmente evoluir, quando eu senti, nossa, eu alcancei esse resultado, eu consegui, o que eu fiz? Eu comemorei. E comemorei como? A gente tem várias formas de a gente comemorar, gente. Você pode comemorar o seguinte, eu hoje vou me presentear fazendo um prato ou comendo uma coisa que eu goste, tá? Que seja saudável. Ou então, vou me presentear comprando um livro que eu gosto, sabe? Eu vou me presentear. Essa comemoração, ou então até o simples fato mesmo de você chegar e saber que aquilo, eu vou pegar, vamos supor, uma taça de vinho e vou beber essa taça de vinho representando a comemoração por eu ter alcançado isso. E isso é muito legal, gente. A gente tá sempre o quê?
comemorando esses nossos novos hábitos, comemorando o nosso novo estilo de vida, comemorando aquilo que a gente sempre desejou alcançar. É importante, porque a caminhada fica mais leve, a jornada fica mais leve. Isso faz uma diferença muito grande, tá? E, assim, uma coisa que a gente precisa estar sempre pensando, né? Não pensar no fracasso, tá? Se você, na construção de um novo hábito, você naquele dia não conseguiu, tá? A gente estava falando aqui um exemplo do livro, da leitura. Chegou aquele dia, eu não consegui ler. No dia seguinte, leia. Só leia. Não é assim, você não tem que achar que, você não tem que se punir, que você naquele dia não conseguiu. Isso vai acabar com a sua vida, isso vai acabar com o seu resultado. Nada disso, tá? A gente não pode pensar dessa forma. Uma das coisas que eu levanto sempre é a questão do final de semana, com o excesso de caloria. Que às vezes no final de semana a gente sobrecarrega nas calorias, né? E aí as pessoas já vêm o quê? Com aquela mentalidade fixa. Ah, eu não consigo mesmo. Eu realmente não consigo evoluir, realmente eu não consigo alcançar o resultado que eu desejo, realmente eu não consigo. Para de falar isso pra você. Para! Não se maltrate. Você tem que pensar o seguinte: nossa, foi só hoje. Amanhã eu já vou começar com um novo hábito. Na minha próxima refeição eu já vou fazer de forma saudável. Mas sabe, é você entender que daqui a pouco os seus finais de semana não vão ser aqueles finais de semana com excesso de caloria, porque você já criou um bom hábito de entender que não é porque é sábado e domingo, tá? Que a gente que determina isso pra gente. Ah, sábado e domingo posso comer tudo. As pessoas, dentro que a gente conversa, assim, no processo de emagrecimento, se você parar pra analisar, é o seguinte: no seu final de semana, tá? No seu final de semana, a maioria das vezes você fala assim: ah, eu ganho peso por conta do final de semana. Mas por que que você precisa colocar todo o excesso do seu trabalho que você teve, né? Ah, eu trabalhei muito, então no final de semana eu posso comer. Não! Isso é algo que você enraizou, entendeu? É aquela questão da mentalidade fixa que eu tava falando. Aí a gente vai e melhora essa mentalidade. Não tem a ver com o final de semana. Não tem a ver com o final de semana. Você trabalhou muito? Então relaxa, tá? Tira mais horas para você poder dormir. As horas que você vai passar comendo, dorme, descansa, faz uma atividade ao ar livre, faz uma atividade física. Então pega sempre isso, é o seguinte: ao invés de eu comer, eu vou o quê? Eu vou fazer algo que vai ser realmente bom pra mim, vai ser bom pra minha saúde e vai me fazer manter esse hábito saudável, vai realmente fazer esse estilo de vida melhor e mais ativo, tá? Então, hoje eu falei aqui com vocês sobre a gente criar hábitos para vocês poderem entender que é tudo é um passo a passo, é que nem uma escada, tá? Um degrau de cada vez, Sempre busque a sua evolução, como você pode melhorar, como você pode se tornar uma pessoa melhor todos os dias. Não fique fixo, tá? Não seja fixo. Você não é uma árvore. Entenda isso. Você não tá ali fixozinho que você não pode se mexer. Pelo contrário, você caminha, você anda todos os dias em busca do seu melhor resultado, em busca de você mudar os seus hábitos, em busca de você estar sempre o quê? Evoluindo. Eu acho que assim, o processo de evolução no ser humano é muito importante, é muito incrível e é por isso que eu prezo muito e eu amo ajudar as pessoas a evoluírem, tá? Pensa nisso, tá? Evolua sempre, busca sempre a sua melhor forma. E se você ainda não está no nosso canal do Telegram, eu te convido para você estar lá no canal do Telegram, tá? Natália Fel, Emagrecimento Definitivo, que aí
Eu tô sempre dando mais sacadas, tô sempre trazendo umas coisas bem diferentes e vale a pena. São coisas que eu não coloco dentro das minhas redes sociais e eu só coloco dentro dessa comunidade lá do Telegram, que é bem bacana, e a gente está construindo isso. Sempre o quê? Em busca de um estilo de vida mais ativo e saudável, em busca sempre da nossa melhor forma, seja ela física, seja ela mental, tá? Então, ó, um beijo grande aí para vocês, se cuidem, gratidão por estarem presentes.